Vamos encerrar a carreira então mais uma vez. E aqui deixe-me já trazer um pouco mais, porque até pela cor facilita mais se estiver próximo, né, gente? Então olha lá, você vai passar a agulha pela terceira corrente e com ponto baixíssimo você arremata. Nós precisamos continuar a execução e ela tem que se dar aqui, neste espaço. Então, nós vamos caminhar com o ponto baixíssimo, veja só. E quando chegamos aqui, trabalhamos um ponto baixo. Fazemos 1 e 2 correntes para dar altura de 3 pontos, laçamos e trabalhamos aqui o nosso ponto alto. Veja só a situação. Então, você continua trabalhando no local correto, percebem? Ok. Então, aqui, minha gente, nós vamos manter a quantidade de pontos. Então, são 2 pontos altos, uma corrente, lace e, novamente, 2 pontos altos. Veja só, 1 e 2. Ok? Olha lá. Você fará uma corrente de intervalo, vai laçar e no próximo leque também manteremos a quantidade de pontos. Então, aqui você vai ter novamente 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Ok? Novamente, corrente, você laça e novamente 2 pontos altos, corrente, lace, 2 pontos altos. E corrente. Bom, aí o que você precisa se ater é o seguinte, nesse ponto em que nós estamos, então veja aqui a situação, ó, aqui é reto, aqui é uma volta, você está saindo de um ponto e indo para o outro. Então, neste caso, o que nós temos que fazer é, neste ponto, aumentar, porque a abertura é maior. Então, você já fez a sua corrente, mas veja, sua corrente está aqui e olha onde está a abertura. Há uma distância grande. Então, ao invés de você trabalhar 3 pontos altos, você trabalhará 4. Então, você vai passar a agulha e vai trabalhar 1, vai trabalhar 2, 3 e 4 pontos altos. Bom, se já aqui nós estamos com 4 pontos altos, nós sabemos que quanto mais carreiras nós fizermos, maior será a quantidade de pontos necessária para manter o desenho. Neste caso, nós já vamos abrir um pouco mais este leque fazendo 1 e 2 correntes de espaçamento, porque colocar 8 pontos altos ao redor de uma corrente vai ficar apertado. Imagine na hora que você precisar aumentar. Então, você vai laçar e vai continuar trabalhando mais 4. Vai ficar apertadinho, mas a gente consegue trabalhar bem ainda. Então, 2. Aí, aqui, 3 e 4. Olha lá a situação e uma corrente. Veja aqui, ó, você está abrindo mais, tá? Lace e continue trabalhando os intervalos dos seus leques com 2 pontos altos. Perceberam? Minha gente, o segredo é que você consiga manter a abertura das extremidades. E aí, você poderá executar a quantidade de carreiras que você desejar, seja com um novelo inteiro, seja com 2 novelos, enfim, com a quantidade de fio que você tiver e que você queira trabalhar, tá? Quanto mais fio você tiver, maior poderá ser a sua peça, e quanto menos, você terá uma limitação aí no tamanho total da sua peça. Nosso intuito aqui é trabalhar o novelo inteiro para alcançarmos o tamanho máximo com a quantidade que vem em um novelo, que é 230 metros. Tá joia? Bom, e como é que nós vamos fazer para manter o desenho sem que haja nenhum tipo de torção durante a execução? Principalmente se tratando das extremidades. Então, a minha sugestão é que você alterne entre uma carreira e outra o aumento dos pontos altos ao redor da corrente. Então, aqui nós fizemos 4 e
Na próxima carreira, nós poderemos fazer 5. Mas se você fizer os 5 pontos altos, por exemplo, que você trabalhe a mesma quantidade de correntes. E quando você fizer aumento em correntes, então de 2 você fizer 3, por exemplo, você trabalhe a mesma quantidade de pontos altos. Percebe? Somente neste momento, que é um momento que eu vou chamar de crítico, nós aumentamos a quantidade de pontos altos e a quantidade de correntes. Este momento realmente era crítico. Não seria possível aumentarmos na carreira anterior, porque ficaria um babado. E não poderíamos deixar de aumentar nesta carreira, porque na próxima nós teríamos uma execução que com certeza iria sofrer torção. Tá joia? Podemos continuar então? Lembra, alterna nas extremidades, quando aumentar os pontos altos, mantém as correntes. E quando aumentar correntes, mantém os pontos altos. O ideal é que você intercale entre uma carreira e outra, você vai alternando entre aumento de pontos altos e aumento de correntes. E aí a gente chega até o tamanho desejado ou o tamanho possível em função da quantidade de material que nós temos. Tá joia? Bom, então aqui eu vou continuar fazendo o meu, vamos ver até onde eu consigo chegar e eu venho te mostrar o resultado final, né? A quantidade total de carreiras e até mesmo o arremate final para que você saiba o que nós conseguimos fazer. Tô indo lá e no final eu estarei de volta. Aí olha só, uma vez que a gente tenha feito já todas as carreiras, não é? Que desejávamos ou que o nosso fio nos permitiu, eu aqui volto com uma sugestão. Não que você realmente tenha que fazer desta forma, mas eu vou deixar aqui a ideia. E se você quiser, eu acho que vem bem a calhar. Que é assim, uma vez que você tenha chegado no tamanho desejado, você vai trabalhar um contorno. Então assim, uma carreira só, você vai trabalhar em pontos baixos, para que aonde é corrente, você ganhe um pouco mais de um endurecimento, de uma firmeza, porque na extremidade ficam correntes e fica tão molinho que até o desenho pode sofrer algum tipo de alteração. Então, para dificultar, a gente faz uma carreira de pontos baixos. Então, veja, eu inicio aqui fazendo uma corrente para dar altura. E para cada ponto que eu tiver à minha frente, eu vou executando um ponto baixo. Só isso, gente, não é para executar nenhuma novidade. É claro que se você quiser aí executar, por exemplo, um ponto picô, você quer fazer aí um ponto caranguejo, tudo isso é possível, mas aqui eu estou vindo com uma ideia mais de simplicidade, até mesmo porque eu não estou querendo tirar a beleza do detalhe que está realmente nos leques e no centro da peça, que são florzinhas, para a extremidade. Então eu deixo a extremidade simples, não é? Com o intuito realmente de um fortalecimento desta extremidade, e eu mantenho o foco, o detalhe, para o contorno, que foi em leque aqui no caso, e também para o centro, né, que são as florzinhas. Eu vou continuar aqui fazendo ponto baixo até eu chegar na primeira ponta, porque assim, aqui para mim, eu alcancei a quantidade de 7 pontos altos e 4 correntes de intercalamento. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos e 4 correntes. Então, assim, quando se trata de virada, estou mudando a direção da minha execução, eu preciso me preocupar em dar uniformidade, porque senão o desenho se altera, né? A peça começa a enrolar, a ficar mais retorcida. Então, o que eu vou fazer aqui, que seria este cordão
de 4 correntes. Aqui no meu caso, tá? Eu estou com 4 correntes. Você pode ter menos correntes, então ter 3, ou você pode ter mais correntes, ter 5, ter 6, enfim, vai depender do tamanho do que você executou. Bom, neste caso, que eu tenho 4, eu vou trabalhar da seguinte forma. Ao redor, eu vou fazer 1 e 2 pontos baixos. Eu vou fazer uma corrente para dar uma moleza nessa mudança de sentido, de orientação, para deixar um pouquinho mais maleável. E eu vou trabalhar novamente 2 pontos baixos na continuidade. E aí eu volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tiver à minha frente, seja ele ponto alto, seja ele corrente. Assim, eu continuo fortalecendo esta minha extremidade sem alterar o desenho, que não é mais o meu intuito aqui. Deixa eu fazer só mais este aqui e eu já vou alargar para te mostrar o resultado, né? Porque veja, olha, aqui você observa o contorno com o ponto baixo, ó, tá vendo? Então você ganha aí uma estrutura, né? Agora eu vou te mostrar sem o ponto baixo. Então aqui, deixa eu virar. Olha aqui, ó. Aqui está sem. Observa a diferença? Então assim, fica a seu critério. Também não é algo que, nossa, se eu não fizer a minha execução, toma uma outra, fica com outra aparência. Não necessariamente, mas eu acho que cabe aqui este contorno para fazer aí um cuidado maior, né, com a nossa execução. Afinal de contas, a gente fica tanto tempo executando e aí depois correr o risco de perder uma execução que fica tão bonita, dá um dó, né, gente? Bom, é isso daí, minha gente. Uma vez que você tenha feito realmente, né, todas as carreiras desejadas, bem como, se você entender por bem, a execução desta última carreira, que seria um contorno em ponto baixo, a sua execução está totalmente encerrada e a sua peça está pronta para ser usada. Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou agradecer também a sua audiência, a sua paciência, te convidar a permanecer conosco em nosso canal, então se inscreve, fica com a gente e torcer muito, muito, muito para que você esteja conosco em nossas próximas execuções.